Bom, boa noite, gente. Hoje eu queria falar sobre o trabalho, né, de didática e sobre a forma que eu utilizo, né, para ensinar os alunos, principalmente do nono ano, ok? Então, uma situação inusitada que aconteceu conosco, né, foi a pandemia e isso atrapalhou bastante o desenvolvimento de aulas, né? Às vezes você tinha a prática de dar aula presencial, mas não tem tanta prática da aula online, então essa transição foi muito complicada, né? Até porque as escolas também demoraram a definir como que seriam as aulas. Mas uma coisa que aconteceu comigo nesse ano, que eu achei bastante interessante, é que eu fui escalado para dar aula para o nono ano, primeira vez. Eu nunca tinha dado aula para o nono ano, desculpa. E o que aconteceu foi o seguinte, o nono ano é um pouco diferente, né? Eu tenho apenas uma aula no nono ano, uma aula de 50 minutos, e eu tenho que passar o conteúdo no qual está previsto no cronograma, né? Que é do livro, que é adotado pelo Bernoulli, tá bom? Livro do Bernoulli, que é adotado pela minha escola, no caso. Então, aí eu peguei o livro para ler, né? Quais eram as matérias, então tinha lá a cinemática, né? Os conceitos básicos, não tinha nem nada assim muito pesado igual no primeiro ano, que tem muitas contas. Às vezes até o conteúdo faltava um pouco também, achei que faltou mais explicação, mais exemplos, né, que eles poderiam utilizar como forma de aprendizagem. E tem algumas coisas que são um pouco mais abstratas para os alunos, né? Por exemplo, gravitação universal, não é uma coisa que você consegue mostrar para o aluno como é que funciona exatamente com experimentos, né? Mas tem a parte também de luzes, de ondas, né? Então, por exemplo, tem espelhos, formação de imagens, cores, tem ondas, né? Tem o movimento circular, força centrípeta, já são coisas mais palpáveis. Beleza, então eu fui lá e preparei minha aula, né? E eu tenho o pensamento de sempre ajudar o aluno a alcançar o objetivo dele, que às vezes, e na maioria dos casos, é fazer um bom vestibular para passar no Enem, para escolher a faculdade que ele gosta, que ele queira, né? Só que isso eu utilizo mais no primeiro, segundo, terceiro ano. E no nono ano eu falei assim, então já vou começar a preparar também, né? Para ele já aprender a identificar fórmulas, a saber resolver as questões. Só que no primeiro dia de aula eu já tive um impacto. Que aconteceu o seguinte, uma aluna chegou para mim, né? Eu fui lá, me apresentei, conheci a turma, o que a gente ia estudar, falei minha forma de trabalho, né, para eles. Só que a aluna chegou para mim e falou assim: ah, professor, física é muito chato, tem muita formulinha e é muito difícil. Eu cheguei a sair da aula assim, né? Tinha explicado sobre referencial, né? O movimento não é absoluto, porque a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa que está parada aqui agora, né? Mas em outro referencial ele pode estar em movimento. Aí eu expliquei isso, a galera gostou. Ah, legal, até não tem nada de difícil, a gente conseguir compreender, tem o movimento, ok. E ela falou isso para mim, assim, e me impactou muito, porque como que uma pessoa que não tinha tido aula ainda de física, né, ela só tinha tido aula, por exemplo, no oitavo, no sétimo ano, de ciências, não é física mesmo, você não tem um pensamento físico lá por trás, por que, que as coisas acontecem. Ela conhece, provavelmente, por que, que as coisas acendem, né, ligam, corrente elétrica, deve conhecer um pouco de movimento, porque é do dia a dia dela, mas o pensamento de física mesmo, no âmbito da física, ela não tinha, e ela já chegou para mim falando isso. Ou seja, mostrou um preconceito, né, em relação à matéria. E eu achei isso muito estranho. Eu falei, uai, mas como assim? Você não gosta do negócio porque você nem viu ainda? Tem muita formulinha. Quem falou com você que tem muita formulinha? Provavelmente já deve ter escutado isso de outros colegas, né? Ou do pai, da mãe, de tios, alguma coisa assim. Então, nesse dia, eu já comecei, me coloquei para pensar, pô, por que, que a galera já odeia física desde cedo, se você não teve ainda o ensino de física? Eu até concordo que no primeiro ano a galera fica um pouquinho meio mais pé atrás, né? Porque realmente no primeiro ano eu acho mais pesado, porque a parte de cinemática é uma parte que, assim, não é tão aplicável no nosso dia a dia, né? Ninguém vai chegar assim, vai entrar num carro, vai calcular a aceleração, ou vai entrar no carro e calcular a força centrípeta para ver qual é o raio da curva que você vai fazer, então fica um pouco mais desconexo mesmo, apesar de ser uma coisa do cotidiano dele, mas é muita matemática envolvida no primeiro ano. Tá? Mas a gente tenta deixar o mais agradável possível, né? A gente tenta fazer alguns experimentos, a gente deixa fazer umas questões que podem ter de acordo com o cotidiano. Mas no nono ano, a menina me falou isso, eu falei, não, calma aí, deixa eu mudar então meu estilo de pensar. E eu utilizei uma matéria que a gente faz, né, como optativa no curso de física, que é física conceitual, no qual a gente faz com o professor José Guilherme, né?
E ele pede assim, ó, o seguinte, você tem que responder as questões que eu passo para vocês como se você fosse responder para um aluno de ensino médio ou ensino fundamental. Ou seja, você pode utilizar muitas formulinhas? Não. Então, eu tinha que quebrar essas três coisas com os alunos, né? Que é física muito chata, muito difícil e tem muita formulinha. Então, eu adotei o seguinte, ó, é, como é que eu vou ensinar física? Eu vou tentar ensinar o quê? O mais conceitual possível, né? E também utilizando o maior número de experimentos possível para mostrar que aquilo não é tão desconexo da realidade dele. Então, alguns dos autores que eu me apoiei, né, que eu vi que eu tinha alguma coisa em comum no meu ensino, foi o Vernal, né, não sei como é que fala, é Vergal, Vernal, e o Paulo Freire. O Vernal, em termos de epistemologia, o Vernal, em termos de epistemologia, ele aborda o conhecimento é criado a partir de situações reais. Então, quando eu pego um experimento, por exemplo, e vou mostrar para o aluno, né, seja ele um experimento que eu consigo mesmo levar para a sala de aula, ou um experimento que eu faço através de um simulador, eu acho que isso aproxima mais o aluno da realidade do que ele está vivenciando. Opa, por que quando eu estou na casa de show, sei lá, eu utilizo luzes de cores diferentes, eu estou com camisa branca e minha camisa parece vermelha, se jogar luz vermelha, ou parece azul se eu jogar luz azul. Então, uma das coisas que eu utilizo no meu ensino, né, para educar meus alunos, é tentar aproximá-los eles o mais próximo possível, né, do dia a dia. Então, eu tento utilizar o mínimo de forma possível. Na verdade, eu utilizei o mínimo, né? O máximo que eu devo ter utilizado foi Deus vê tudo e de aceleração, mas mesmo assim eu também não foquei em velocidade final menos velocidade inicial, dividir por tempo final menos tempo inicial. Não. Vamos pensar aqui, ó, da onde que vem a aceleração? Da onde vem a palavra que você tem, que você consegue reconhecer no seu dia a dia? Ué, aceleração tem a ver com acelerador do carro, não é? Se você pisa no acelerador do carro, então o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Se você deixa de pisar, aí muita gente fala, fica constante. Tá, mas e se pisar no freio, então? Aí você varia a velocidade. Então, esses conceitos são mais fáceis de trabalhar quando você consegue associar isso no dia a dia do aluno, né? E em termos de psicologia, eu até fiz uma notinha aqui, estou dando para baixo, mas é o seguinte, ó, eu utilizei essa prática, então, do Paulo Freire, né, de associar o dia a dia do aluno, né, o que está acontecendo no dia a dia dele, então, quando você freia, ou, por exemplo, quando você tem as cores dos objetos, né, ou até mesmo força centrípeta, né, por que quando você faz curva, você tende a sair dessa, no seu carro, se você fizer a curva rápida, você vai para o outro lado, mas o carro continua fazendo a curva, então tem o princípio da inércia aí também envolvido, né, as leis de Newton. Então, por exemplo, as leis de Newton, às vezes, é um conceito muito abstrato para os alunos. Você vai colocar vetores, força, o que isso quer dizer? Né? Mas quando você coloca lá, representa, ó, por que um bloco tende a se mover para um lado, outro para o outro, você olha lá na máquina de Atwood, né? Que você tem o princípio do elevador, né? Por que o elevador lá, você coloca uma balança nele, por exemplo, né? E altera o valor. Então, tem essas questões envolvidas desde Newton, né? Então, eu tento utilizar o mínimo de forma possível e tentar associar o máximo possível no cotidiano dele, né? Lógico, assim, tem aluno que fala, professor, não achava que física era tão, assim, próximo do meu dia a dia, né? Às vezes, continua achando chato porque tem muita formulinha. Às vezes, ele quer uma explicação muito fácil, né? Por que o céu é azul? Porque as partículas que estão lá no ar é azul. Não é essa explicação, né? Não é simplesmente isso. Tem um porém atrás disso, né? Tem um porquê muito mais avançado atrás disso. Então, a gente também tem que tentar não simplificar demais para dar uma resposta que às vezes é muito simples e não resolve completamente a questão que o aluno tem, né? E a base pedagógica que eu utilizo é de criar nele uma autonomia também. Então, quando a gente passa os trabalhos, né, a minha ideia é o seguinte, que o aluno ele tenha um tema, né, porque dar um tema para ele sem dar um trabalho para ele sem um norte, às vezes eles vão ficar muito perdidos, eles não têm essa autonomia ainda. Então, eu tenho que criar essa autonomia no aluno, né, baseado no Paulo Freire. Então, olha, eu quero que vocês façam um experimento, por exemplo, mostrando as leis de Newton, pode mostrar a lei da inércia. Então, vários alunos mostram, às vezes podem ser experimentos que são banais para a gente que está fazendo física, mas eu não acho tão banal assim, porque o aluno está conseguindo associar. Então, tem um aluno meu que pegou uma pedra e jogou. Ele falou, olha, o que me interessa nesse experimento não é o experimento em si, não é o quão
banal ele é ou quão prático ele é. Aí, o que me interessa é se você conseguiu associar. E eu lembro que eu não tinha explicado esse negócio, porque quando a gente pega uma pedra e solta ela, por que que ela continua o movimento dela, né? Ela continua o movimento dela porque ela está indo por inércia. E tem um aluno que fez isso, assim, ele conseguiu associar muito bem essa explicação. Então ele foi lá e explicou. Tem outro que pegou uma caixinha de água, uma caixinha de som, colocou água em cima e mostrou, olha só, quando a caixinha ela vibra, ela vai fazer o movimento dela e a água vai pular, por quê? Porque ela desgarra da caixinha, né? Por inércia, então ela continua o movimento. Então, eu tento criar essa autonomia, criando esses trabalhos, né? E eles conseguem fazer esse trabalho hoje em dia, né? Utilizando o Instagram, o TikTok, então eu também deixo essa abertura para que eles façam aonde se sentirem mais à vontade. Às vezes eles querem fazer um vídeo mesmo utilizando o programa de computador, mas tem outros alunos que querem utilizar, por exemplo, as redes sociais. Eles querem mostrar o quanto eles estão aprendendo, ou eles querem se divulgar, eles querem mostrar o que está acontecendo na escola deles, né? E uma outra coisa também que eu gosto de utilizar, hoje em dia a gente tem que utilizar, não infelizmente, né, mas é uma forma, né? E que bom que a gente tem essa forma também, é o seguinte, são os simuladores, né? Eu gosto de utilizar aqui muito o FET. Às vezes também tem que tomar muito cuidado com o FET, não é sempre que ele é excelente, não. Às vezes fica confirmando só o que você está querendo mostrar, né? Mas aqui eu mostro, por exemplo, por que as cores dos objetos, né? Como é que é formada as cores, as três cores principais, né? Aí tem as cores secundárias, que o vermelho mais verde dá o amarelo, por exemplo. Se eu pegar as três cores combinar, pode dar, por exemplo, então o branco. Se eu tirar o verde, vai dar o quê? O magenta, né? Então tem lá as cores também. E uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar é o YouTube, que o YouTube, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ele tem vários vídeos e esse canal do Iberê Tenório, que é o Manual do Mundo, ele é excelente, porque tem vários experimentos que são em quais ele conseguiu construir na sua própria casa. Claro que ele tem uma oficina mecânica, né? Que ele tem várias ferramentas, ele tem um espaço disponível e ele tem recurso também. Mas alguns experimentos aqui são bastante fáceis de realizar e tem bastante física envolvida, né? Alguns momentos ele até mostra como é que fazer experimentos de baixo custo. Então é bastante interessante utilizar essas ferramentas para o quê? Para gerar no aluno, então, uma associação do dia a dia dele e também criar uma autonomia, tá bom? Então, essas são as bases que eu uso de estudo, o Vernot e o Paulo Freire, tá bom?